Amigos do AU, continuamos ouvindo os presidentes do Legislativo nos municípios da região da Amal. Hoje chegou a vez de ouvir o presidente da Câmara de Vereadores de Jacutinga, a nossa vizinha cidade, promissora de Jacutinga. Vamos ouvir Gelsi Luiz Lodeia, ou Gelsi Lodeia, ou Lodeia, como é mais fácil, porque assim ele é popularmente conhecido e chamado carinhosamente pela população de Jacutinga. Lodeia, bem-vindo. Obrigado, Mocelin. Toda a equipe do jornal AU, online. E é um prazer de estar aqui hoje para nós dialogar com a imprensa, colocar um pouquinho o papel do vereador, das câmaras de vereadores. Então me sinto à vontade de poder estar aqui com vocês. Que bom. Não é estreante na política, né? Não, na verdade, eu tive a oportunidade de 2001 até 2008 ser vereador. Aí depois disso eu fui vice-prefeito, num consenso do município, e depois, posteriormente, fui prefeito. Fui à reeleição, não consegui a reeleição, e agora nos últimos 8 anos estou de volta para a colônia, trabalhando na propriedade rural, serviço no qual a gente gosta muito e tem orgulho de fazer. Produzir alimentos e trabalhar na agricultura. E voltou? E por insistência até do próprio partido, do prefeito Ademir e o Hamilton, né, me pediram para contribuir nessas eleições e voltei a concorrer a vereador, então, para essa legislatura. Pretendia não mais me envolver na política, mas acredito e penso que as pessoas têm que se dedicar. E eu, como eu saí também de cabeça erguida, volto de cabeça erguida para poder fazer um trabalho junto à comunidade, ajudar o município, e quero colocar esse período ainda à disposição da população para construir um Jacutinga melhor. Essa é a intenção. Tem um passado bom e bonito na política, Lodeia. 8 anos vereador, depois vice, depois prefeito, tentou a reeleição, não passou, voltou para casa, ficou 8 anos em casa, só observando, que é importante, né? E agora voltou. E está presidente da Câmara de Vereadores de Jacutinga, né? Isso aí, os vereadores, na verdade, conseguimos eleger 5 vereadores na situação agora, que foram raras as vezes da administração do município, de que o prefeito que ganhasse da oposição, porque lá o PP sempre foi o que mais administrou o município durante a vida política do município. E nessa vez, então, nós temos 5 vereadores de situação e tem 4 de oposição. Tá certo, então. Quando você fala 5 vereadores de situação, todos do mesmo partido, como é que ficou a composição? A composição tem 2 do PMDB, que é o partido do prefeito Ademir Sacrezenski, 2 do Republicanos, que é do vice-prefeito o Hamilton Conte, e eu pelo Partido dos Trabalhadores, então, o 5º vereador. Jacutinga teve uma situação diferenciada de tudo na última eleição aqui na região da Amal. O ex-prefeito, morador de Ponte Preta, veio a Jacutinga, se candidatou, ganhou a eleição e ganhou bem, né? Número expressivo, né? Na verdade, ele foi convidado. Não era a vontade dele, mas ele foi convidado porque nós tínhamos vários nomes a concorrer. Mas são pessoas que não queriam mais se envolver como cabeça de chapa. E o Ademir, então, foi convidado, forçado, pedido para que ele viesse a concorrer em Jacutinga pelo bom trabalho que ele fez em Ponte Preta, pela família, pela pessoa que ele é, né, juntamente com o Hamilton, para poder fazer um trabalho sério, responsável, pé no chão. E foi nesse sentido, então, que deu um resultado expressivo para nas eleições. Foi a maior diferença que já teve na história do município, a diferença de voto em prol do candidato Ademir Sacrezenski e do Hamilton Conte. Me parece que o atual prefeito, o Sacrezenski, ele
teve também uma outra situação de sorte, como você diz. Está presidente da Câmara de Vereadores de Jacutinga neste ano, um político experiente, vivido. E me parece que o prefeito de Jacutinga, nesse momento, é tudo o que ele precisa, né? Porque algumas situações delicadas, principalmente econômica, o prefeito de Jacutinga acabou herdando da administração anterior, principalmente quando o assunto é dívidas. E tudo isso agora cai lá dentro da Câmara de Vereadores, né? Eu imagino que nesses primeiros 30 dias, vários pacotes chegaram no Legislativo para serem analisados pelos vereadores, né? Na verdade, a experiência nossa, a seriedade, a responsabilidade, eu tenho certeza que não apenas o prefeito, mas também a população conta com esse trabalho, junto à Câmara de Vereadores. E você bem comentou, a situação ela é bem problemática para o município. Eu vou dizer uma das piores situações já enfrentada por um prefeito que assume uma prefeitura, né? Eu tive experiência, assumi como vice, assumi como prefeito, prefeitos que nos antecederam, mas na situação financeira do município, como se apresentou neste momento, e os financiamentos que o ex-prefeito tem feito a longo prazo, vai deixar muito trabalho para o prefeito atual e para o próximo, inclusive, daqui a 4 anos que se eleger. São dívidas a longo prazo. Não vai conseguir terminar a pagar as contas. Não consegue terminar em 4 anos e, portanto, é uma situação nunca encontrada no município, essa situação de hoje. E já tivemos 2 sessões extraordinárias, onde aparecem contas que não foram empenhadas no exercício anterior, e além do negativo de quase R$800 mil do recurso livre, tem mais esses projetos que vêm para que a Câmara possa aprovar, para que os fornecedores, os que forneceram material à Prefeitura no ano passado, possam receber, senão ficam prejudicados. Então nós já tivemos um projeto de R$107 mil, hoje está subindo mais um projeto de R$6 mil, e tem mais contas que estão subindo para a Câmara, porque o Executivo pede que a Câmara também tenha o consentimento dessas contas, porque são recursos que vão sair nesse exercício que não tinham sido empenhados no ano de 2024, né? Já passa de R$1 milhão, tranquilo. Passa de R$1 milhão, né? Porque os valores que já subiram para a Câmara, o que nos comunicaram que vem nas próximas sessões, e é pela primeira vez também que para fechar o ano de 2024 leva tanto tempo para poder... não fechou ainda? Não fechou. Agora, nesta semana é que está fechando as contas, né? Então nós não temos ainda o número exato de quanto é que tem para trás ainda para ser liquidada das contas. Olha a situação. É o trabalho do vereador, né? Olha o trabalho que os vereadores têm agora de mexer com tudo isso, de conduzir tudo isso de formas que o município continue respirando financeiramente e que também não passe por caloteiro, né? Exato. Essa é a preocupação tanto do prefeito como nós da Câmara, é de honrar os compromissos, né? Porque a dificuldade está aí. E nós já, tanto na Câmara que o Executivo, foram várias medidas tomadas no sentido de economizar o recurso, ter corte de gastos. Para te ter uma ideia, só apenas na Câmara de Vereadores, primeiro projeto de lei do Legislativo, nós reduzimos em quase 50% as despesas da Câmara de Vereadores. Isso é com relação à contratação de profissionais na área de assessoria e na parte da secretaria. Então nós vamos ter na Câmara em torno de R$75 mil por ano de economia apenas nesse sentido aí. Nesse projeto de lei que nós encaminhamos do Legislativo para economizar recursos, ajudar o município, ajudar o Executivo também, porque o que acontece? A Câmara tem um orçamento, mas ela não tem o dinheiro. O dinheiro é o total da Prefeitura e que um percentual é destinado à Câmara, porém, a fonte de recursos é tudo o mesmo. Então nós também estamos economizando na Câmara para que o Executivo possa dar a volta, né, as contas, poder recuperar as finanças do município
isso é essencial e esse é o nosso trabalho. E o funcionalismo está recebendo normal? Não, o funcionalismo está recebendo normal, né, até o momento sim. Né, o reajuste conforme a lei também nós já aprovamos pela Câmara. A lei prevê a média dos 3 maiores índices de inflação do ano, que passou a ser aprovado, ser repassado aos servidores, e o Executivo encaminhou e o Legislativo também já repôs esse percentual de aumento aos servidores. Nós fomos a uma sessão da Câmara de Vereadores no ano passado em Jacutinga, não só nós, uns 20, 30 policiais militares também. Uma sessão diferente, né? É verdade que tem funcionário da prefeitura sentado lá que não tem o que fazer, não tem trabalho para executar, não tem cargo. O que de fato aconteceu foi no final do mandato do ex-prefeito, de que ele nomeou. Eu diria, não temos o número, eu não busquei o número exato ainda, né, Mocelin? Mas foram em torno de mais de 20 servidores que foram nomeados apenas na área administrativa. Então, é evidente que mais 20 pessoas dentro da parte administrativa, você fica planejando aonde essas pessoas vão trabalhar. E vários deles foram nomeados pelo administrador anterior, e que o prefeito atual chegou na prefeitura e teve que dar uma cadeira, um birozinho para que ele pudesse trabalhar. Inclusive o ex-prefeito também, ele é servidor público, saiu de ser prefeito e voltou também para a prefeitura, e é na área também administrativa que ele trabalha. Então, nos próximos dias vou ter corretamente o número de servidores que foram nomeados, e todos esses servidores na parte administrativa, em outras áreas, serviços gerais, operador de máquina, motorista e etc., que precisa na área da saúde também, nessas áreas nenhuma nomeação, ou não foram nomeados, apenas no administrativo, e que achamos nós, e a população também acha, de que isto não foi uma parte muito não foi ético, né, de colocar nos últimos dias. Se era necessário colocar todos esses servidores, devia ser então no decorrer dos 8 anos do governo que o ex-prefeito administrou o município, né, Mocelin? Existe alguma chance de tudo isso estar errado, né? Eu diria... de não ser verdade? Não, né? A nomeação foi feita de forma legal na Câmara. Sim. Tinha a maioria dos vereadores, aprovou os cargos, criando os cargos no último mês, que foi na sessão onde vocês estiveram presentes, que veio... vocês vieram todos protegidos também pela polícia, pela brigada militar. Que bom que isso acontece, né, de estar bem protegido. Sim. Mas não havia necessidade, porque o nosso povo é um povo ordeiro, né? Ele não tinha essa visão de fazer algo fora do normal. Agora, pressionar é normal, porque este projeto que veio na criação de cargos, ele foi um projeto com má fé contra a população, que os anseios da população não era né? Os anseios da população troca a administração, pés no chão, vamos colocar as contas em dia, e o próximo prefeito segue, daqui 4 anos vem outro, e assim segue o município de Jacutinga. É de uma forma séria, responsável, que a população quer ver que os administradores conduzem, né, o município. Esses primeiros 30 dias, então, os vereadores tiveram bastante trabalho. Nós tivemos 2 sessões extraordinárias, né, que foram solicitadas pelo Executivo, até para a regulamentação de várias leis, convênios. Então, isso se fez necessário. E no dia 1º de fevereiro é o período ordinário, que inicia as sessões ordinárias, e que daí na segunda-feira, que é no dia 3, é que iniciamos, de fato, o trabalho do Legislativo para o exercício de 2025. Então, a partir de agora, é que nós estaremos junto também da administração, buscando informação, trazendo informações, fazendo elo com a comunidade, a administração e os vereadores. Esse é o nosso papel, e queremos conduzir da melhor forma possível. Também não queremos fazer com que os que passaram condenados de tal forma, mas que a população precisa saber da verdade, dos números. Eu dizia na sessão da Câmara passada que a matemática não é uma invenção, matemática é exata, né? É uma ciência exata. Então, para uns o número
não pode ser diferente dos outros. E nós vamos esclarecer a população com números reais, exatos. E o nosso papel também é na busca de recursos, na busca de alternativa para que o município possa se desenvolver, fazer um trabalho sério. Quando precisamos criticar, seja uma crítica construtiva, e vamos ter um rumo para frente. Vamos erguer a cabeça, fazer o nosso trabalho responsável. Nós temos os vereadores também, 4 vereadores que hoje são da oposição, são vereadores que já trabalharam na Câmara, têm experiência. Eu também tive uma experiência vasta na área administrativa e também na Câmara. E temos 4 vereadores que é pela primeira vez que se elegeram. Então nós vamos nos entrosar, conduzir, e a nossa força política que temos junto a nossos representantes, vamos buscar recurso, buscar orientação e conduzir o município, ajudar o Ademir, o Hamilton, e a nossa população também, ajudar eles a ter uma vida melhor, né? Fazer com que as pessoas se sintam bem, para que vivam na nossa cidade pequena, humilde, mas depende também que as lideranças trabalhem com a cabeça firme, pés no chão. Esse é o nosso papel, né? No final do ano passado, o clima dentro da Câmara de Vereadores não era lá essas coisas. Melhorou? Olha, eu acredito que nós iniciamos um novo ano com uma nova equipe. É evidente que tem muitos problemas que vão surgir, que vão haver debates, mas eu acredito que daquela forma, aquela condução que foi feita lá no passado, como foi o fato aquelas criações de cargos e etc., não vai ocorrer, porque nós não aceitamos isso do Executivo que venha projeto dessa natureza, né? Pela experiência nossa. E aqui nós sabemos o que a população quer. Então não podemos ir contra os anseios da população para querer agradar 1, 2 ou 3, ou querer agradar Joãozinho ou Mariazinha. O que diz a legislação municipal? A situação desse pessoal que foi nomeado no apagar das luzes de 2024, eles vão permanecer, eles vão ser nomeados para algumas funções, em algumas secretarias? Como é que funciona isso? Pela legislação está correto, foram nomeados. Porém, o prefeito Ademir e o Hamilton estão procurando adequar essas nomeações ao trabalho de cada um, a responsabilidade deles. Porém, cabe ao prefeito e o vice-prefeito, junto com a sua assessoria jurídica, ver se tem algo que possa ser feito, talvez, para mudar essa condução. Mas isso está muito na responsabilidade do Executivo, porque o Legislativo cabe a nós analisar, se vier para a Câmara extinguindo cargos dessa natureza, aí nós vamos fazer uma análise técnica também, para ver da possibilidade de dar suporte ou não às decisões do Executivo. Em algum momento, vocês como vereadores conversaram com o Tribunal de Contas para ter alguma orientação? Até o momento não, porque o período nós nesses primeiros 30 dias foi curto, e a partir de agora é que nós estamos, na verdade, buscando os caminhos, né, vamos dialogar com o Tribunal de Contas, porque não temos apenas esses problemas, temos outros, né, que os vereadores estão a fim de trabalhar, fazer algumas análises, a própria situação entregue pelo Executivo, a situação financeira, se isso é legal, é normal, é possível, porque a gente sabe que a lei de responsabilidade fiscal, ela trata de que o Executivo, ele não pode gastar mais do que arrecada, tem que entregar suas contas em dia. Então cabe agora ao Tribunal de Contas e nós vereadores o nosso papel na condução desse trabalho para o exercício de 2025, né, que é a análise das contas do exercício passado. A legislação que prevê, por exemplo, com contas, o prefeito está saindo, ele pode deixar contas para o outro prefeito pagar, mas ele tem que deixar empenhado? Como é que funciona isso? Na verdade, ele tem que deixar o dinheiro em caixa para pagar. Ah, tem que deixar o dinheiro para pagar. Todas as contas que foram feitas, tem que ter, se não pagou, mas o dinheiro tem que estar em caixa para pagar. E neste final de 2024 não houve recurso suficiente para pagar o que estava empenhado e liquidado também. Então precisamos ter um diálogo com o Tribunal de Contas também,
Queremos dialogar, inclusive, com o ex-prefeito, o porquê que isto aconteceu, porque as máquinas, na verdade, trabalharam até os últimos dias do ano. E entendemos nós, Mocelin, já tivemos experiência como vice-prefeito, como prefeito, de que passa as eleições, a gente deixa a poeira baixar, Tira o pé um pouco. tira o pé do acelerador, equilibra as contas. Eu, ao menos, enquanto vice, junto com o Edgar, que eu fui vice do Edgar Menin, e também quando fui prefeito com o Roque de vice, nós passou as eleições, equilibramos as contas, deixamos as máquinas todas em situações normais de trabalho e entregamos não com muito saldo em conta, mas sem contas a pagar. Esse foi o nosso papel enquanto gestores da administração. E esse fato que aconteceu esse ano é um fato incomum depois da lei da responsabilidade fiscal, que vem acontecendo de um prefeito entregar com esse número, com esse déficit tão alto, que como eu fiquei fora esses 8 anos da política, eu agora eu preciso estudar mais também, né? E quero estar junto com os vereadores, junto com o Tribunal de Contas, né? Com a administração, ver o que nós podemos fazer, não no sentido de castigar, mas é hora, e já passou da hora também de ter os administradores uma visão de gestão, de controle de gastos. Isso é necessário. Você faz necessário na família e você faz necessário também principalmente na área pública. Eu sempre disse, quando atuei na área pública, Mocelin, de que o recurso público ele tem que ser mais cuidado do que o recurso próprio, porque o público ele é de todos. Se eu quero gastar mal o meu recurso, é uma decisão minha, mas quando é do público, você tem que gerenciar e administrar de uma forma muito responsável. E digo que eu não fiz gestão pública, né, no meu período, apenas como agricultor, né, e a gente conseguiu equilibrar as contas, fazer bons investimentos, e então não precisa muito estudo para saber o quanto você recebe e o quanto você pode gastar. É só não gastar mais que ganha. É só não gastar mais do que recebe. Pode, né? Até não poupar, né? Mas se der 0-0, tá tudo bem. Mas eu digo o seguinte, que o município de Jacutinga, se não tiver economia, não tiver pulso firme, fica difícil de administrar, né? Porque nós temos uma máquina pesada também, é pesado o município de Jacutinga para tocar, as receitas elas têm que ser incrementadas também, e esse é o nosso desafio, o desafio dos vereadores, de ajudar o executivo e também do prefeito que se elegeu. É um desafio grande, mas é possível de ser vencido, né? Muitos dos credores da prefeitura são do próprio município, né? Tem uma boa parcela do município, também tem dos municípios vizinhos. Uma grande parte é do município, de empresas pequenas, e que eles não podem perder também. Mas tem que ter a paciência de aguardar os dias, a Câmara tem que aprovar também o repasse desses recursos, ajudar o Executivo na condução em todas as despesas que tenha. Nós estamos aí para ajudar, esse é o nosso papel. Senão nós não estaríamos de volta na política. Porque simplesmente tomar a decisão, não paga ou faz isso, não é por aí, né? Você pode ser responsabilizado por quebrar a empresa do seu vizinho, né? E geralmente os que têm por receber já investiram, colocaram o recurso, o material, né? E além disso nós temos alguns contratos do Executivo, contratos futuros, que poderiam não ser os anseios do administrador atual, mas que tem o contrato assinado na administração passada e que o prefeito atual é obrigado a executar. Vai ter que executar obras que foram contratadas no passado, mas que pela situação atual poderia ser segurada, mas apenas está no contrato de prestação de serviço. Então também são alguns fatos que estão sendo apresentados agora para nós vereadores e que o Executivo vai ter que tomar posição e dar sequência nesses projetos. Apenas estão no papel e não estão executados. Isso significa que os vereadores de Jacutinga, então, botaram o pé na Câmara de Vereadores, sentaram e estão lá trabalhando direto? Olha, eu digo com muita propriedade. Os vereadores têm a tarefa, não vai ser tão simples também, né, os vereadores novos que assumiram, é um desafio, mas esse desafio nós vamos construir junto. Quem aprova as contas do prefeito são os vereadores, né? São os vereadores.
Depois é que vai para o Tribunal de Contas, né? Não, primeiro vai para o Tribunal e volta. E volta para a Câmara. É, se voltar com apontamentos e tudo. Daí é a Câmara que aprova ou rejeita as contas. Ou rejeita, né? Então tem que estar por dentro de tudo que acontece no. O trabalho do vereador é muito importante. Essa é a intenção nossa de mostrar para a sociedade, para a comunidade, Lodéia, que o vereador tem um trabalho tão ou até mais importante que o próprio executivo, né? Porque é ele que autoriza, é ele que assina embaixo, é ele que libera. E aí um passo em falso. E o que acontece? O vereador está mais próximo, eu digo, das pessoas, né? Tá lá, cada vereador ele é lá da sua comunidade, da sua região, então ele está próximo das pessoas, da comunidade, para levar os anseios da comunidade ao executivo e fazer esse elo de ligação, né? Porque o prefeito, o vice, as atribuições deles são grandes também, né? E a dedicação, e se nós pegar o prefeito atual e o vice estão tocando a maioria das secretarias, eles, numa forma de economia, então eles, de todas as secretarias, eles reduziram apenas, são 3 que assumiram no momento, e o restante quem responde é o próprio prefeito e o vice-prefeito. Então, numa questão para, no início de mandato, economia, colocar as contas em dias, aguardar vir a receita para pagar os fornecedores do ano passado, para depois iniciar o trabalho. Eu acredito que vai de 6 a 8 meses, no mínimo, para poder dar o equilíbrio, para daí em diante começar o trabalho normal da prefeitura. Tá certo, então. O orçamento da Câmara de Vereadores normalmente não é consumido durante o ano, né? E esse ano, mais ainda, né? Nós vamos procurar fazer o máximo de economia, né? Para não utilizar tudo que ele é permitido um percentual elevado. Nós não vamos utilizar, e no final do ano destinamos ao executivo para que possa investir da melhor forma possível a população de Jacutinga, né? Algumas medidas que tomamos já vêm a reduzir gastos da Câmara de Vereadores, e que isso eu tenho certeza, no momento que nós divulgar para a população vai ver com bons olhos essas economias que estamos fazendo, esse trabalho enxuto, com a máquina enxuta, pessoas se dispondo a trabalhar dessa forma conosco, né, tanto na Câmara, aqui no Executivo, e o prefeito Ademir tem muito essa capacidade de trabalhar com as pessoas e poder fazer esse trabalho de gestor, né? E nós também na Câmara queremos fazer esse mesmo trabalho. Uhum. A população entende que é possível que a própria população tenha algum tipo de prejuízo, ou a demora, ou que algum tipo de prestação de serviços do município possa pecar pela qualidade por conta dos problemas financeiros? Evidente. Nesses primeiros meses, a população, a população entende, né? É só dialogar, colocar os números, apresentar a situação, e as pessoas, eles correspondem, né? Quando eles percebem que tem um trabalho sério, responsável, eles sabem que tem que aguardar. Não é possível você iniciar um mandato na situação dessa e querer atender toda a demanda que tem o município. Então ele já está iniciando, estamos iniciando, eu digo estamos porque nós estamos junto no município, estamos trabalhando com passos lentos, mas passos firmes, né? Procurando a economia, diminuição de gastos. Este é o principal, e a população vai compreender sim, porque a população conhece quem são as pessoas que estão na administração e qual é o objetivo deles, né? E a oposição, Lodéia, o que a oposição, como é que ela tem se manifestado, se comportado dentro do Legislativo? Mocelin, na verdade, tem que aceitar o resultado das eleições, mostrou para a comunidade de que a diferença dos votos na eleição foi o descontentamento de um trabalho não aceitável pela população. Então, tem que aceitar esse resultado e eles têm que se colocar no lugar, que o momento agora é do Executivo, do Ademir e o Hamilton,
E a Câmara de Vereadores também, ela está sendo coordenada e vai ser coordenada por vereadores que têm experiência, conhecem o caminho, conhecem os passos, conhecem a situação e conhecem as pessoas do município. Porque nós conhecemos um a um e chamamos, às vezes não pelo nome, mas pelo sobrenome, conhecemos a dificuldade, então as pessoas conhecem quem a gente é e que aquilo que a gente fala tem o respaldo, porque a seriedade, a forma que a gente sempre trabalhou no município, as pessoas sabem reconhecer. Então, os vereadores que hoje são oposição, ou a própria oposição, eles estão refletindo. E essas medidas tomadas pelo Executivo no final de 2024, com essas nomeações, com a situação entregue financeira do município, existe uma revolta não apenas em quem votou no Ademir, existe um descontentamento da maioria da população. Os que têm consciência, os que conseguem enxergar e ver que os números, e ver que essas atitudes não deveriam ser tomadas, existe o descontentamento na grande maioria da população. Lodéia, o município já encaminhou para o Legislativo todos aqueles convênios que tem por hábito até, né? Do município ajudar, participar, repassar recursos, tipo o hospital. Né? O hospital da cidade é um hospital pequeno, depende de convênio com o município para ter um pouco de saúde, né, estável. Né? Alguma instituição vai acabar sofrendo por falta disso, não? Nesses 6 meses iniciais? Não, eu acredito que não, né? Porque a administração está dando prioridade, né, na parte da educação, na parte da saúde. Então, nessas áreas de convênios com o hospital local, que é o São Judas Tadeu, com o Hospital Santa Terezinha, com o Hospital de Getúlio Vargas, com Aratiba, já estão os projetos na Câmara e nós vamos aprovar nos próximos dias aí, para que dê sequência e o atendimento, principalmente a saúde, tem que ser dada à nossa população, à comunidade, ela não pode parar. Mas as estradas do interior também precisam. As estradas está se iniciando com um trabalho bem lento, porém aquele trabalho de fazer uma abertura geral da estrada, o cascalhamento em toda a extensão dele, talvez demora um tempinho a mais. Mas que as pessoas vão entendendo a situação, inclusive até colocar as máquinas em dia, a aquisição de pneus, a licitação de combustível, tudo isso implica para o início dos trabalhos. Jacutinga também é um município que depende da agricultura, né? E a estiagem não está dando tréguas. Pode deixar prejuízos relevantes. E isso pode repercutir no retorno do ICM, inclusive. A repercussão, mas não dá neste exercício, ele vai dar no exercício seguinte. No seguinte, né? Porém, vamos ter uma safra boa de milho, só que a plantação, ela foi menor área, e o que movimenta mais depois vem a soja. E a soja, sim, nesses últimos dias, parte do município foi atingida, está sendo atingida pela estiagem, então existe uma quebra, e que esta quebra, esse resultado financeiro para o município vai se dar no exercício de 2026. No ano que vem, né? Seriam 2 anos começando com dinheiro curto na guaiaca, como você diz, né? Bom, experiência não falta para superar tudo isso, né? Tem mais alguns vereadores que são experientes, que estão trabalhando, que estão entendendo essa situação e que vão conduzir da melhor maneira possível? Eu espero que durante este ano, na presidência da Câmara, eu quero trabalhar com todos os vereadores, inclusive os de oposição. Tem vereadores que já várias vezes estão na Câmara, tem outros que é pela segunda vez, porém, o conhecimento, e nós podemos trabalhar junto. No momento que nós não trabalhar em prol do município, esquecer os partidos políticos e trabalhar para que o município vá bem, que as coisas andem, fica difícil. E o meu papel, como presidente da Câmara também, eu quero, cada vereador vai ter seu espaço, vai ter a sua forma de colocar para fora a sua expressão, mas na hora do trabalho, que todos possam trabalhar junto, nós vamos propor isso. Estamos propondo já aos vereadores da oposição também, que tenham uma visão mais ampla, olhar para frente, ter uma visão aberta, porque a política também ela é dinâmica.
Em alguns momentos você está com um grupo, no momento seguinte está com outro, e assim vai mudando, né? Então nós temos que ter uma visão de que a população não pode enfrentar as divisões de partidos políticos. Passou a eleição, o partido político é necessário até o dia da eleição, até que elegemos, que a população elege seus representantes. A partir daí eles estão a serviço de todos. Então acredito num bom trabalho junto com a Câmara de Vereadores, com os 9 vereadores. É possível, basta nós querer. Esses vereadores já sinalizaram para o prefeito que vão ajudar nesse momento difícil? Verbalmente tiveram, né, a compreensão de que vão auxiliar tudo que é projetos importantes, bons, vão estar votando a favor do Executivo, mas além disso é importante de não ter as mentiras jogadas ao ar livre, né, porque às vezes a mentira ela vai sendo repetida que ela se torna quase verdade. E demora muito tempo para reverter essa situação. Então eu acredito que nós, falando a verdade, conduzindo de uma forma transparente na Câmara de Vereadores do Executivo, é possível de nós construir uma cidade melhor. Só estamos de volta na política, Mocelin, porque nós queremos construir um Jacutinga melhor. Esse é o objetivo, não é querer mais promoção política, mas é o conhecimento da gente, a experiência colocar a serviço da comunidade. Por isso que eu falei antes que o prefeito teve sorte com o senhor na presidência, pelo conhecimento, pela experiência, quem foi 8 anos vereador, quem foi vice-prefeito, quem foi prefeito, né? Voltou agora. Se sabia de tudo isso antes, ou se imaginava tudo isso antes da eleição, às vésperas da eleição? Olha, e em função até da lei de responsabilidade fiscal, porque quando eu fui vice-prefeito, também prefeito, a gente sabia que não fechando as contas, o prefeito, tem a responsabilidade. Eu imaginava que poderia ser equilibrada as contas, mas não com um déficit tão alto como ele foi apresentado neste momento. Para nós é uma surpresa, mas também estamos preparados. Eu sempre disse que a pessoa que nasce no meio rural, principalmente, que leva a vida no sofrimento desde criança, ele sabe enfrentar as dificuldades e ele consegue, né? Tem a força de vontade e nós estamos aí para contribuir nesse sentido, com força de vontade, ajudar a administração, as pessoas com projetos. Se fosse nós relacionar tudo aquilo que nós já trabalhamos durante o nosso período da vida pública, que nós construímos, que foi, claro que não se faz tudo, mas foi feito muitas obras, muitos projetos importantes, e que se nós retomar toda essa caminhada, é possível que Jacutinga seja bem melhor no dia de amanhã, né, Mocelin? Tá certo. Presidente, obrigado por ter aceito o nosso convite de vir aqui, e até a nossa pauta acabou se espalhando por outros assuntos mais, mas não tem como deixar assuntos tão importantes como esse, até porque a Câmara de Vereadores que mais está trabalhando nesse momento na região da Amal, por conta disso tudo que o presidente acabou de falar, é Jacutinga, por conta de fatos, e não são boatos, né? Tudo isso está sendo motivo de muito trabalho, muita atenção e principalmente de uma certa tensão, porque quando a cidade é pequena, todo mundo se conhece e aí a situação em determinados momentos fica difícil de ser conduzida. Mas nós temos certeza que o fardo não é maior que a força que Jacutinga tem para resolver esse problema também, né? Já resolveu outros tantos. Com certeza, né? Unir as forças e seguir em frente, passos firmes, é possível reconstruir, e vamos reconstruir junto uma caminhada, junto com a administração, juntamente com a população de Jacutinga. Jacutinga, as pessoas merecem. E chegou o momento em que ele é oportuno, este momento aqui, para que a gente possa reconstruir, retomar, reequilibrar as contas, seguir em frente. Esse é o nosso papel e tenho certeza que nós vamos construir isso.
É a vontade, a força de vontade e a experiência, né, tanto do executivo que do legislativo, nós vamos construir. Lodéia, obrigado pela sua presença. Obrigado também à equipe do AU Online e contamos com vocês e vocês contem conosco também na caminhada, né, na nossa vida pública, política, que estamos aí em frente à população de Jacutinga. Estamos juntos. AU Online, o portal Alto Uruguai. Esse é a razão do AU, né? Alto Uruguai Online. Estamos juntos também com Jacutinga. Muito obrigado, um abraço. Nós conversamos com o presidente do Legislativo de Jacutinga, eleito novamente para a Câmara de Vereadores, agora na condição de presidente neste primeiro ano, Gelsi Luiz Lodéia, o vereador Lodéia. Isso. Muito obrigado a você também pela sua audiência, pela sua paciência. AU Online, a informação em tempo real.